você consegue influenciar uma outra pessoa e como que você consegue carregar com você 24 horas por dia o seu poder pessoal independente das circunstâncias. Se você continua fazendo o que você sempre fez, você vai continuar obtendo o que você sempre obteve. Se você quer ser alguma coisa diferente, você tem que fazer alguma coisa diferente. E se você quer aprender a influenciar mais as outras pessoas, você tem que chegar à consciência de que, conscientizar-se de que influência é você associar o sentimento de prazer ao seu produto, serviço, ideia ou talento. Como que você faz isto? Comunicando-se melhor. Como que você se comunica melhor? Eu vou mostrar para você essa tecnologia. Nós vamos começar pelos olhos. Os olhos são as janelas da alma. Você já escutou essa expressão? Os nossos olhos podem se movimentar em 9 posições diferentes. Você pode movimentar os olhos para cima, na horizontal e para baixo. Para cima, você pode movimentar os olhos para a esquerda, para o meio, para o centro ou para a direita. Na horizontal, para a esquerda, para o centro, para a direita. Para baixo, para a esquerda, para o centro, para a direita. A parte do centro não nos interessa nessa apresentação. Então nos sobra 6 posições diferentes. Os olhos para cima, para a esquerda, para a direita. Os olhos na horizontal, para a esquerda, para a direita. Os olhos para baixo, para a esquerda, para a direita. Todas as vezes que você movimenta os seus olhos para cima, você está processando imagens dentro do cérebro. Todas as vezes que você movimenta os olhos na horizontal, você está processando sons no seu cérebro. Todas as vezes que você olha para baixo, para a esquerda, você está conversando com você mesmo. E todas as vezes que você olha para baixo, para a direita, você está tendo sensações corporais e está tendo sentimentos. Por exemplo, você nunca viu ninguém deprimido olhando para cima. Se eu descrever para você alguém deprimido aqui ao lado e lhe perguntar a posição dessa pessoa, você vai dizer cabisbaixa. É impossível você ficar deprimido olhando para cima. É impossível você ficar deprimido jogando voleibol, por exemplo. Você pode estar com a maior depressão do mundo. Você entrou numa quadra de voleibol, imediatamente a sua depressão acaba. Por quê? Neurofisiologicamente é impossível você se sentir deprimido olhando para cima. Por quê? Depressão você conversa com você mesmo e você se sente deprimido. Você conversa com você mesmo e você se sente deprimido. O que tem essa movimentação dos olhos a ver com a comunicação? Tem a ver o seguinte: todo pensamento que você tem, seja ele qual for, ele pode ser desmembrado em 3 componentes. Um componente visual, um componente auditivo e um componente sinestésico. Ou você, vamos supor o seguinte, você começa a recordar um evento agradável que ocorreu na sua infância. Então, para você lembrar desse evento, você tem que pensar em imagens, acrescentar ou não sons e ter sentimento agradável. Qualquer coisa que você pensar é desmembrado em 3 componentes: visual, auditivo e sinestésico. Apesar de eu estar falando em português, eu na realidade estou conversando com você em 3 línguas diferentes. Eu estou falando a língua visual, a língua auditiva e a língua sinestésica. E um modo de você descobrir como a pessoa está processando o pensamento é pela observação do movimento dos olhos. Todas as vezes que a pessoa olha para cima, ela está processando imagens no cérebro. Todas as vezes que a pessoa olha na horizontal, ela está processando sons. Toda vez que ela olha para baixo, para a esquerda, ela está conversando com ela mesma. Toda vez que ela olha para baixo, para a direita, ela está tendo sentimentos de própria percepção e emoções. Então vamos supor o seguinte: você está conversando com alguém e você observa os olhos dessa pessoa
E no momento que você fala alguma coisa, ela olha para cima. Então você sabe não o que ela está pensando, mas como ela está pensando, com imagens. Se nesse momento você disser para ela, você está vendo o que eu estou dizendo? A palavra vendo encontra o canal visual aberto e você vai se comunicar melhor com essa pessoa. Você passa a ser mais inteligente interpessoalmente. Se você está prestando atenção na pessoa falando e ela simplesmente diz o seguinte, ela não só diz, ela movimenta os olhos para baixo, para a direita, e você então diz, como que você se sente com relação ao que eu estou dizendo? A palavra sente encontra o canal sinestésico aberto. Então essa pessoa vai se sentir mais à vontade conversando com você. Existem 3 componentes da habilidade de influenciar os seres humanos. Um deles é a palavra, o segundo é o tom de voz e o terceiro é a fisiologia. Palavra, tom de voz e fisiologia. Então vamos discutir isso com carinho. A palavra representa somente 7% da sua habilidade de se comunicar e de influenciar os outros. O tom de voz representa 38% e a fisiologia representa 55%. Por isso que mesmo você sendo tendo um doutorado em comunicação, você ainda tem muito que aprender nessa área, porque isso ainda nem chegou nas universidades. Tudo que você aprendeu em termos de comunicação através da palavra sozinha, representa somente 7% do poder de se comunicar. Deixa eu dar um exemplo que aconteceu nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, vende-se muito por telefone, telemarketing. E foi ensinado às telefonistas a fazer o seguinte: o indivíduo que mora em Nova York, comparado com o indivíduo que mora em Dallas, no Texas, eles falam numa velocidade muito diferente. Se você colocar um indivíduo, um texano de Dallas, conversando com um indivíduo de Nova York, o indivíduo de Nova York vai reclamar que o texano fala muito devagar. O indivíduo do Texas vai reclamar que o indivíduo de Nova York fala muito depressa. Então foi ensinado às telefonistas o seguinte, que elas iriam assumir a mesma velocidade de voz da pessoa com a qual elas estavam falando no telefone. Se a pessoa falasse devagar, elas falariam mais devagar. Se a pessoa falasse depressa, elas falariam mais depressa. Isto sozinho aumentou para esta companhia onde foi testado esse esquema, aumentou 30% em vendas, mostrando o impacto não só do que você diz, mas como você diz. Muito mais importante do que o que você diz é como você diz. E a velocidade com que você fala é fundamental comparando com a pessoa com a qual você conversa. Quando agora para frente você vai se lembrar do seguinte: se você está conversando com uma pessoa que fala muito depressa, aumente a velocidade da sua voz um pouquinho, da sua fala. Se você está conversando com uma pessoa que fala muito devagar, diminua a velocidade da sua voz um pouquinho. E só aí você está aumentando a sua capacidade de influenciar em pelo menos 25% a 30%. O terceiro componente é a fisiologia. Representa 55% do poder de se comunicar. O que é a fisiologia? A fisiologia é o modo como você coloca o seu corpo em comparação com o corpo do outro. Por exemplo, se eu chego no escritório para conversar com alguém e esta pessoa está, vamos supor, com os braços cruzados ou com a perna cruzada, as pernas cruzadas, e se eu assumir o que nós chamamos uma imagem espelho desta pessoa, ou seja, colocar o meu corpo, a minha fisiologia, mais ou menos do mesmo jeito da outra pessoa, vai haver uma sintonia a nível inconsciente
entre o meu cérebro e o cérebro dessa pessoa. Porque quando eu assumo a mesma posição corporal da pessoa com a qual eu estou conversando, a nível inconsciente eu estou dizendo para ela, eu sou igual a você, você pode confiar em mim. Então as três coisas são importantes: a palavra, o tom de voz e a fisiologia. A palavra sendo apenas 7%, o tom de voz 38% e a fisiologia 55%. Pelo fato da palavra ser somente 7%, eu não estou dizendo que não é importante. Quantos por cento da sua comida é pimenta? Ou quantos por cento da sua comida é sal? Quase nada. No entanto, um pouquinho mais de sal, você já não consegue comer a comida. Um pouquinho mais de pimenta, você já recusa comê-la. Então, apesar da palavra representar somente 7%, é importante. Mas ela se torna muito mais importante. Essa importância pode ser multiplicada em até 10 vezes, se você leva em consideração o movimento dos olhos, e você então agora fala a palavra de acordo com a posição dos olhos da pessoa, ou se você leva em consideração a velocidade com a qual a pessoa está conversando, se ela fala depressa, você fala depressa, se ela fala devagar, você fala devagar, e principalmente se quando você fala, você está assumindo a fisiologia semelhante à da pessoa. Quando você combina essas três coisas, a sua habilidade de influenciar os outros vai aumentar tremendamente. E além disso, você tem que manter em mente o seguinte: todo ato humano é motivado por duas coisas e somente duas coisas: evitar sofrimento e procurar prazer. Tudo que você faz na vida, você faz ou evitando o sofrimento ou procurando o prazer. Se você, por exemplo, é fumante, por que você fuma? Porque o seu prazer de fumar é maior do que o sofrimento, o medo que você tem de ter infarto, de ter enfisema, de ter câncer ou de envelhecer precocemente. O dia que o medo de ter infarto, câncer, enfisema ou de envelhecer precocemente for maior que o seu prazer de fumar, para de fumar imediatamente. Você não precisa de motivação, não precisa de nada. Por que você é gordo? Porque o seu prazer de comer é maior do que o seu sofrimento de ser gordo. O dia que o sofrimento de ser gordo for maior do que o prazer de comer, você vai parar de comer, vai diminuir, sem nenhuma motivação. Quando você está tentando influenciar alguém, quando você está no processo de influenciação, você tem que manter em mente o seguinte: a pessoa vai dizer sim à sua proposta, ao seu produto, ao seu serviço, à sua ideia, ao seu talento, dependendo desse jogo entre evitar sofrimento e procurar prazer. Se o que você oferece vai causar mais prazer do que o sofrimento dela desembolsar dinheiro ou tempo, ela vai admitir e vai adquirir a sua ideia, o seu produto, o seu serviço, o seu talento. Senão, não tem jeito. Então, levando isso em consideração, e levando em consideração que a sua inteligência interpessoal é uma combinação de coisas, entre elas a palavra e o tom de voz, e levando em consideração que a fisiologia é muito mais importante do que a palavra ou o tom de voz, você agora, quando conversando com alguém, a primeira preocupação que você vai ter em mente é assumir a mesma fisiologia corporal da outra pessoa. Como você vê nesse slide, desses três indivíduos aí colocados, esse chefe que está sentado na cabeceira da mesa, se ele tiver que promover um dos três, e tudo mais sendo igual, será promovida a pessoa que estiver com a fisiologia semelhante à dele. Se eu levasse você a um restaurante público qualquer na cidade, e lhe mostrasse de longe um casal sentado lá almoçando ou jantando, e eu dissesse para você o seguinte: você vai dar uma nota de 1 a 10 no relacionamento daqueles dois ali, sem escutar o que eles estão falando, simplesmente de longe observando o modo
a atitude deles, a atitude corporal, e você fosse lá e olhasse o casal, e você, ou dois amigos conversando, ou marido e mulher, e você olhasse o casal e você deu a nota 8, por exemplo. Aí eu lhe perguntaria, por que 8? Você disser, por causa do jeitão. Que jeitão? Isso que você chama de jeitão, se você for analisar cientificamente, em detalhes, é nada mais, nada menos do que essa imagem espelho entre um e outro. Ou seja, quando você de longe olhar, observar duas pessoas conversando numa mesa, e elas estão em rapport, que nós chamamos em inglês, elas estão sintonizadas uma com a outra, isso é expressado no corpo de uma forma que elas mantêm mais ou menos esta imagem espelho uma da outra. E isso é fundamental. Comunicação é como se fosse uma dança. Quando você tem um casal de dançarinos, esse casal, todos dois dançam muito bem, e vamos supor que a mulher dançando, de repente, ela visualiza ou vê do outro lado do salão uma conhecida dela, ela é capaz de levar o parceiro lá para dar um alô para a conhecida, sem ele perceber que ela está levando. Por que isto? Porque comunicação é como se fosse uma dança. Quando a coisa está bem entrosada, você não sabe quem está conduzindo quem. O que adianta você assistir esse vídeo, por exemplo, escutar essas ideias todas, e não utilizar nada do que estamos discutindo aqui? Não utilizar o movimento dos olhos, não utilizar o tom de voz, assumindo a mesma velocidade da pessoa com a qual você conversa, não utilizar a fisiologia, assumindo a postura semelhante a que a pessoa está, como se fosse uma imagem espelho. Que adianta? Ficou apenas um exercício intelectual. Uma vez você utilizando, vai chegar uma hora que isso vai interiorizar, vai ficar parte de você. Você não precisa se preocupar mais. Você vai chegar um momento que você não vai precisar ficar estudando se o olho do indivíduo está mexendo para cima, ou para baixo, ou para a esquerda, ou para a direita. Isso não faz diferença mais. Entende? Porque você interiorizou, faz parte agora da sua natureza. Os bons comunicadores, eles não ficam estudando o que eles vão fazer, eles estudam no começo. Depois, você dirige hoje, você não fica pensando mais onde o seu pé está pisando. Não é verdade? E finalmente, uma coisa importante que você tem que levar em consideração é o reforço. Você tem que de vez em quando reforçar. Vou contar uma historinha rápida para vocês. Era uma vez no Alasca, onde um dos esportes bem difundidos lá é cortar lenha. Do mesmo modo que nós jogamos futebol no Brasil, um dos esportes nacionais, onde há competição no fim do ano, etc. e tal, é de lenhador. Então toras enormes são colocadas, cada um recebe um machado, uma audiência, todo mundo assistindo, torcendo. Tem campeonato de lenhador, quem é que corta uma árvore do mesmo diâmetro mais rápido. E às vezes tem maratona em cortar lenha, 8, 10, 12 horas cortando. Era uma vez um lenhador famoso, conhecido, que todo mundo na região sabia que ele era bom. Um dia um jovem ouviu falar a respeito desse lenhador e ele se apresentou ao lenhador como discípulo. Ele disse: ouvi falar que você é um mestre em cortar lenha e eu estou aqui para aprender o ofício. O lenhador o acolheu, disse: fica aí, vamos trabalhar. E o discípulo foi aprendendo, até que um dia, como ocorre com a maioria dos discípulos, ele decidiu que ele sabia mais do que o mestre. Então ele resolveu desafiar o mestre num corte de lenha. E o mestre aceitou. Marcaram o dia, a hora, chamaram o pessoal para assistir, 2 toras do mesmo diâmetro, e eles iam fazer uma maratona, quem cortava mais lenha, num período de 8 horas. E a competição começou. E o discípulo, bem mais jovem do que o mestre, estava curioso se o mestre estava conseguindo acompanhá-lo no mesmo pique. E de vez em quando o discípulo dava uma olhadinha para ver como estava o mestre. E para surpresa do discípulo, quando ele olhava, o mestre estava sentado, segundo ele, descansando. Ele pensou: velho, né? Está velho já, coitado. E o concurso, a competição continuou.
E quando chegou o final do dia, foram contar, o mestre ganhou. O discípulo não entendeu, como é que pode? Foi conversar com o mestre, eu não entendo. Todas as vezes que eu olhei para você, você estava sentado as vezes que eu olhei para você. Como que agora no final você consegue ganhar? O mestre disse, sentado não, eu estava amolando o machado. Você cortou lenha o dia inteiro e esqueceu de amolar o machado. Então diminuiu o corte, então o seu esforço aumentou. Então é a mesma história na fase da comunicação. De vez em quando você tem que parar e fazer isso que você está fazendo, assistir um vídeo desse. Porque na realidade o que você está fazendo aqui é amolando o machado para melhorar a sua inteligência interpessoal, a sua habilidade de se comunicar com os outros. Eu gostaria de terminar enfatizando para você o seguinte, que o que diferencia um amador de um profissional é persistência e paciência. Por quê? Porque Roma não foi construída em um dia. A sua inteligência interpessoal não vai ser aumentada da noite para o dia. Mas se você rever esse vídeo outras e outras vezes, eu lhe garanto que você vai ser mais inteligente interpessoalmente. Muito obrigado.